Aproveitei essa tarde para tocar num assunto que está havendo algumas controvérsias nesta casa, que é um projeto de lei que deverá ser objeto de discussão na próxima semana, que é exatamente o projeto de lei número 131 de 2015, que trata a respeito da Petrobras. Eu vou tecer aqui algumas considerações a meu juízo. Pois bem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a nossa empresa, símbolo Petrobras, foi transformada numa situação vexatória nesses últimos meses. Realmente é difícil entender a queda estrondosa de uma empresa que já esteve entre as maiores do mundo. Em 2011, aparecia como a 8ª colocada no ranking das grandes empresas elaborado pela revista Forbes. Em 2013, ainda era a 20ª maior companhia do mundo. Em 2014, caiu para a 30ª posição, mas a derrocada mesmo deu-se em 2015, fortemente influenciada pelos motivos que estamos observando, em grande parte do noticiário, nos principais meios de comunicação. Em 6 de maio de 2015, o jornal Folha de São Paulo, em matéria intitulada, abre aspas, Petrobras descamba em ranking das maiores empresas do mundo, fecha aspas, destacou que a estatal brasileira perdeu 386 posições, passando a ocupar a colocação do número 416, certamente uma calamidade. E a revista Forbes, responsável por esse ranking, classificou a Petrobras como uma das maiores perdedoras de alto perfil, destacando os problemas contábeis e de corrupção que atingem a companhia no ano anterior, que atingiram, melhor dizendo. Mas o gigante do porte de nossa Petrobras não é fácil de se abater e certamente vai se reerguer, acordando desse pesadelo. Vai voltar a ser motivo e continuar sendo motivo de orgulho para todos os brasileiros. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a revista Forbes leva em consideração vendas, lucros, ativos, valor de mercado, para calcular o tamanho das empresas do ranking. Muito prestigiada no mundo da economia, tem uma classificação que toma por base as receitas totais. Com base nesse critério, a Petrobras ainda foi avaliada como a 28ª entre as maiores empresas, apesar da perda de 7 bilhões de dólares em 2014. O destaque negativo na avaliação da Fortune foi o fato de a Petrobras ser a empresa mais endividada do mundo, necessitando cortar custos. O plano de recuperação envolve a venda de 58 bilhões de reais em ativos até 2018, com o objetivo de financiar o desenvolvimento de projetos de petróleo em águas profundas. É aqui onde existe o principal objetivo do projeto de lei número 131. Portanto, a Petrobras tem um problema e a solução não vai deixar de ser, assim tão facilmente, a grande empresa que eleva o conceito e angaria respeito pela capacidade técnica pessoal e pelo desenvolvimento tecnológico injetável a que chegou, invejável a que chegou, principalmente no que diz respeito a pesquisas, mineral e a extração de petróleo em águas profundas no oceano. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, temos de ser otimistas em relação ao desempenho e à capacidade de recuperação da Petrobras. Apesar de sua imagem ter sido significativamente arranhada pelos episódios de corrupção que vem se mantendo na berlinda por tão largo período. A matéria divulgada do site G1 no dia 15 de janeiro de 2016 já nos enche de esperança na possibilidade de ascensão dessa empresa
no lugar que tem direito no cenário mundial. Segundo a empresa, houve alta de 4,6% na produção de 2015, superando pela primeira vez nos últimos 13 anos a meta fixada para o período de acordo com o plano de negócio e gestão da companhia. Foram 2.128 milhões de barris por dia, 0,15% acima de 2.125 milhões previsto no plano de negócios da Petrobras. Esses números confirmam o recorde anual histórico de produção de óleo da companhia. Abre aspas, senhor presidente. A média anual de produção operada na camada pré-sal em 2015 também foi a maior da história da companhia, atingindo uma média de 767 mil barris por dia, superando a produção de 2014 em 56%, conforme comunicado da empresa. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, com esses números e pelo tempo da existência do pré-sal, exatamente imaginemos o que vai acontecer no decorrer desses próximos 10 anos com esta empresa e com a produção de petróleo no nosso país. Então, creio que esses números falam muito alto, demonstrando que a Petrobras não vai naufragar, mesmo levando-se em conta o período tempestuoso que atravessa. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os números apresentados reforçam a ideia de que a Petrobras tem de ser preservada no interesse da nação e da nossa independência tecnológica. Em poucas áreas, fomos capazes de demonstrar ao mundo que o Brasil esbanja conhecimento, como no caso da produção e exploração de petróleo. Também, para resguardar o interesse nacional, não podemos deixar de prosperar o PL 131 de 2015, que tramita nesta Casa e propõe a revogação da participação obrigatória da Petrobras no modelo de exploração de partilha de produção da camada pré-sal. De acordo com essa proposição, também deixaria de existir a obrigatoriedade da estatal participar com ao menos 30% da exploração e produção de petróleo nesta camada geológica. Isso equivaleria a entregar de mão beijada, como se diz na linguagem popular, uma riqueza inestimável dos brasileiros às empresas internacionais, que certamente se engafiariam para disputar uma presa tão substanciosa. A Petrobras teve, sim, uma queda absurda em sua avaliação patrimonial, mas basta corrigir os descalabros que se fizeram perder tanto o seu valor, para que ela recobre a confiança e o brilho de sua imagem. Dessa forma, seu valor de mercado se recuperará com bastante facilidade e ela voltará a deter novamente uma grande capacidade de investimento. A quem pode interessar a entregar dessa enorme riqueza mineral no Oceano Profundo, mas que pertence a nós, brasileiros. PLS 131, de 2015, pretende alterar a Lei 12.351, de 22 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo em águas de gás natural e de outros hidrocarbonetos, fluidos sobre o regime de partilha de produção em área de pré-sal e em áreas estratégicas. Fecha aspas. Se isso vier a acontecer, nossa grande empresa de petróleo deixará de ter participação obrigatória em todos os projetos de exploração e produção, o que resultará em perda significativa de futuras riquezas que poderiam aumentar o patrimônio nacional. Não basta vigiar e orar. Temos que atuar na defesa daqueles que nos outorgaram o mandato e fazer que sejam realmente destinados para a educação pública, com prioridade para a educação básica e para a saúde, na forma do regulamento, os seguintes recursos conforme o que determina o artigo 2º da Lei 12.858, de 9 de setembro de 2013, nos seguintes incisos. Inciso 3º, 50% dos recursos recebidos pelo Fundo Social
de que trata o artigo 47 da Lei 12.351, de 22 de dezembro de 2010, até que sejam cumpridas as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. E, inciso 4, as receitas da União decorrentes de acordo de individualização da produção de que trata o artigo 36 da Lei 12.351, de 22 de setembro de 2010. Aliás, não apenas o Fundo Social, que representa apenas uma parcela de arrecadação do poder público, mas também as demais receitas decorrentes de royalties e de participações especiais dos contratos firmados a partir de 3 de dezembro de 2012, das 3 esferas de governo, estarão direcionadas para a educação e saúde pública. É o que determina o parágrafo 3º do artigo 2º desta mesma lei. União, Estado, Distrito Federal e municípios aplicarão os recursos previstos nos incisos 1 e 2 deste artigo no montante de 75% na área de educação e de 25% na área de saúde. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na minha modesta opinião, devemos rejeitar o PLS 131 de 2015, por ser danoso aos interesses nacionais. Devemos ter sempre em mira a capacidade da Petrobras de proporcionar valiosos royalties que se revertem em benefícios inestimáveis em favor da educação do nosso povo, bem como da melhoria de condições da saúde, sempre tão necessárias, tão necessitadas, melhor dizer, de recursos. É preciso fazer valer o texto da Lei 12.858. Senhor presidente, pediria mais paciência de Vossa Excelência, que eu estou encerrando já. A Lei dos Royalties, devemos ressaltar o seu artigo 4º, que prevê os recursos, abre aspas, os recursos destinados para a área de educação e saúde, na forma do artigo 2º, serão aplicados em acréscimo ao mínimo obrigatório previsto na Constituição Federal. Veja aí claramente a possibilidade de injetar novos recursos na saúde e na educação, áreas que apresentam situações dramáticas, notadamente a saúde pública, à beira da falência. Vejo aí a oportunidade de essas duas áreas de atuação do setor público saírem do estado deplorável em que se encontram, tornando mais visíveis os esforços do Estado no sentido de melhorar as condições de vida da parcela mais necessitada da população. Daí ter, senhor presidente, eu aproveitado esta oportunidade para tentar demonstrar aos nobres colegas nesta casa que não é conveniente aos interesses nacionais e da população brasileira a aprovação do PL 151 de 2015. Me lembro, senhor presidente, que quando eu cheguei nesta casa, mas na Câmara dos Deputados, em exatamente 1994, havia uma luta terrível para que nós pudéssemos preservar o monopólio do petróleo. Pois bem, numa noite memorável, varanda à madrugada, no governo do Dr. Fernando Henrique Cardoso, nós, na Câmara dos Deputados, o meu querido amigo deputado Aloysio deve estar muito bem lembrado disso, nós varamos a madrugada e aprovamos a matéria para dizer o petróleo é nosso. Me lembro também, ainda muito jovem, deputado Aloysio, lá no meu estado querido de Alagoas, a Petrobras, que à época era comandada por gringos americanos, e foram para lá Raimundo Lira para perfurar poços. Perfuraram a média de 20 poços. Quando estava vindo o petróleo, eles diziam que não tinha petróleo. Aí botava cimento com concreto e tapavam os poços. Quando a Petrobras botou esses caras para fora daqui, voltou a cavar os poços. O poço estava nessa posição, 10 metros paralelo, perfuravam de novo e estava lá o petróleo. Daí a preocupação que nós temos é exatamente, ao longo do tempo, a Petrobras se aperfeiçoou, a tecnologia melhorou, a capacidade de investimento também. Está passando por dificuldade, tá, mas nós veremos de resgatar a dignidade daqueles que trabalham naquela casa e desta grande empresa. Por essa razão, senhor presidente, nós temos que lutar para preservar este patrimônio extraordinário, que é dos brasileiros. Então, depois de todo esse investimento, de tudo isso, Raimundo, Vossa Excelência, que tem noção do empresário. É político, mas tem noção de empresa. Depois de todos os investimentos que Vossa Excelência faz na sua empresa, ela alcança um patamar extraordinário. Está lá embaixo, no pré-sal, exatamente
a autossuficiência do petróleo neste mundo. Infelizmente, está passando por dificuldade de preço, mas será, sem dúvida nenhuma, resgatado a dignidade desta empresa. Então, depois dos investimentos que a Petrobras faz, agora eu chego que nunca tive nada, não tenho nada a ver, chego aqui não, agora eu quero esse pedaço. Não, a Petrobras vai ter, na minha opinião, o exercício pleno para executar as suas tarefas para que ela fora criada. Daí eu aproveitado esta oportunidade. Quando for oportuno, senador Benedito de Lira, mas daria muito prazer a Vossa Excelência. Era exatamente isso, senhor presidente, que eu desejava trazer aqui para os companheiros. Infelizmente, o plenário é hoje um dia mais que as redes sociais, a Câmara dos Deputados, aliás, a TV Câmara, a TV Senado, a Rádio Senado, levará ao conhecimento da população brasileira a preocupação que nós estamos tendo. Com muita alegria, eu concedo a parte ao eminente senador Raimundo Lira. Senador Benedito de Lira, quando Vossa Excelência defende a Petrobras, Vossa Excelência está falando em nome da grande maioria do povo do nosso país. A Petrobras é uma empresa querida e estimada e, sobretudo, ela é um dos símbolos da nacionalidade brasileira. Está passando por dificuldades? Sim. Mas temos que considerar que a Petrobras é uma pessoa jurídica de direito público, é uma empresa de economia mista, é uma empresa que ela só vai bem ou só vai mal dependendo das pessoas. Porque, sendo ela detentora do monopólio do petróleo do país, ela tem todas as condições, com bom gerenciamento, como acreditamos que está sendo iniciado dessa forma, com bom gerenciamento. A Petrobras, nos próximos anos, ela vai encontrar o seu caminho de grandeza, de estabilidade e o retorno da respeitabilidade, não só do Brasil, mas do mundo. Temos a certeza. Petrobras e Brasil são duas coisas que não podem se distanciar. São duas coisas que fazem parte da mesma nacionalidade. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência por essa defesa da Petrobras. Não estamos aqui, senador, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, nós não estamos aqui no mérito do mal que algumas pessoas fizeram à Petrobras, seja em decorrência do impatriotismo, seja em decorrência da irresponsabilidade, ou seja em decorrência da ganância das pessoas. Mas o fato é que a Petrobras é uma empresa grande e vai continuar sendo grande e vai voltar ao seu nível de respeitabilidade, sobretudo porque ela é detentora das tecnologias mais avançadas em prospecção de petróleo em águas de grande profundidade. Ela possui tecnologias invejadas pelo mundo todo, mercê do trabalho, da dedicação, do patriotismo, do esforço e da competência dos brasileiros, dos verdadeiros brasileiros que amam a Petrobras e que dedicam a sua vida à Petrobras. Portanto, senador Benedito de Lira, foi muito oportuno o vosso discurso. Ele será naturalmente e automaticamente registrado nos anais do Senado Federal e constituirá em mais uma manifestação de apoio e de defesa da Petrobras. Muito obrigado, senador. Agradeço a Vossa Excelência e o sua parte será incorporada ao meu pronunciamento, mas Vossa Excelência tocou numa tecla aí que me permite, presidente, só para encerrar. Vossa Excelência tocou numa tecla aí que me chamou a atenção. Será que as pessoas ou as empresas de outros países, ao virem para o Brasil,
na hipótese de nós aprovarmos esse projeto e ter uma participação efetiva na exploração de petróleo em águas profundas, será que eles não vêm para cá para pescar a tecnologia? A tecnologia que a Petrobras, como Vossa Excelência bem disse, ela aprendeu, ela tem a maior tecnologia de prospecção de petróleo em águas profundas do mundo. Então é preciso ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes o cara vem e faz como os outros fizeram no passado, nobre presidente. Aqui não tem petróleo, fecha o poço, porque ele queria outra coisa. Então, eu queria agradecer Vossa Excelência pela tolerância e dizer que eu estou muito à vontade para tratar desse assunto junto a essa empresa que é a maior empresa estatal do Brasil. Muito obrigado, presidente.